Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Thaís, eu faço parte da consultoria técnica aqui da Hanna e hoje nós vamos falar sobre a análise de ORP, como manter sua piscina limpa e segura. E hoje nós também contamos com uma participação especial, que é o Adriano Freire. Por favor, Adriano, fale um pouquinho sobre você. Olá, Thaís. Olá, todo mundo que está conosco. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou operador de piscinas já há mais de 25 anos e tenho sido um curioso, além de pesquisador, e estou sempre aprendendo. Estou aqui para colaborar com alguma experiência dentro desse tema tão importante que é a análise de ORP. Perfeito. Bom, pessoal, vamos passar aqui contando um pouquinho da história da Hanna Instruments. Ela foi fundada lá em 1978 na Itália por Oscar e Ana Nardo. Nós temos fábricas atualmente nos Estados Unidos, Romênia, Itália e Ilhas Maurício e escritórios presentes em mais de 40 países. A Hanna, ela está atualmente há 20 anos no Brasil e possui estoque próprio, e também oferecemos assistência técnica e consultoria para todo o Brasil. Falando um pouquinho da linha de equipamentos que a Hanna trabalha, então ela trabalha com destiladores, fotômetros, equipamentos de processo, equipamentos de bancada, equipamentos portáteis e também de bolso, e reagentes e soluções para utilizar juntamente com os nossos equipamentos. Aqui eu trouxe os temas, né, os tópicos que iremos falar no nosso webinar de hoje. Então, começando por introdução à qualidade da água em piscinas, a importância da análise de água de piscinas e spas, os principais parâmetros monitorados em piscinas e equipamentos, princípios de reação redox, outros fatores químicos que influenciam o RP e também tipo de desinfetantes mais comuns. Então, aqui eu trouxe, né, a parte da introdução à qualidade da água em piscina. Então, eu trouxe esse ciclo, né? Então, seria a importância da qualidade da água, a saúde dos usuários, o conforto e experiência e também a segurança da água. Na parte de saúde dos usuários, então a água da piscina ela precisa estar livre de micro-organismos patógenos, como bactérias, vírus, fungos, que podem causar alguns tipos de infecção, por exemplo, de pele, nos olhos, ouvidos, ou até mesmo, caso tenha ingestão dessa água, problemas também gastrointestinais, né? A manutenção dessa água desinfectada, ela reduz esses riscos significativamente. Quando falamos de conforto e experiência, né, parâmetros como, por exemplo, o pH, alcalinidade, dureza, entre outros, eles influenciam essa sensação de água na pele e também nos olhos dos usuários. Então, uma água equilibrada, ela é menos agressiva, por exemplo. Então, evitando esse tipo de irritação nos olhos e também o ressecamento da pele, né? E por último, quando falamos de segurança da água, além de ser livre de agentes patogênicos, a água também tem que ter um nível controlado de produtos químicos. Então, a aplicação inadequada de, por exemplo, desinfetantes na água ou também algum desequilíbrio químico, ele pode resultar em efeitos nocivos para os usuários. Aqui eu trouxe também os principais problemas da água de piscinas maltratada. Então, por exemplo, proliferação de algas e micro-organismos, né? Então, quando a piscina ela é mal desinfectada ou com níveis inadequados, por exemplo, de cloro e ORP, eles são mais propensos, né, à proliferação de algas e também de patógenos. Então, esses pequenos micro-organismos, eles não apenas tornam a água, por exemplo, turva, mas também pode acontecer aí risco de infecção. Tá? Quando falamos de incrustações e corrosão, a falta, por exemplo, de controle sobre o pH, alcalinidade, também a dureza da água, leva, por exemplo, à formação de depósitos minerais, que seriam as incrustações, ou até mesmo a corrosão. Né? Então, isso não somente prejudica a aparência da piscina, mas também causa um desgaste nos equipamentos, resultando aí, por exemplo, em manutenção frequente, né? E também custos adicionais.
E, por último, quando comentamos sobre resíduos químicos e também irritação, essa parte de desequilíbrios, né, especialmente na questão do pH e também no nível de cloro, ele pode sim causar irritação nos olhos, pele, mucosa, conforme eu comentei até no slide anterior, né? Então, a presença de cloraminas, por exemplo, produtos que é da reação entre o cloro e os compostos orgânicos, eles também podem causar odores desagradáveis ou também irritantes. Aqui, introdução à água de piscina. Bem, nesse ponto, Thaís, eu gostaria de comentar para todos que estão aqui quão diferente foi para mim a experiência de incorporar ao meu portfólio a capacidade de ampliar o meu conhecimento através de análise de águas. Quando a gente se remete ou se põe a pensar em problema de água de piscina, pensando em prevenção de doença, na melhoria da experiência dos usuários e redução de custos operacionais, e até se conformar com normas de saúde e segurança, como está no slide, eu quero dizer que a maioria dos problemas de piscina são problemas não observáveis a olho nu, principalmente quando estão em início, quando estão no prefácio, quando estão começando. Problemas de piscina muitas vezes estão já contundentes numa água transparente e só podem ser observados de fato mediante análises criteriosas de água. Então, a qualidade de água de piscina, ela deve sempre partir do ponto que a gente precisa de um exame preliminar feito com equipamentos de qualidade para então endossar e validar quaisquer tratamentos. O que está em jogo, como dito aqui, é algo muito sério, como prevenir doença, melhorar a experiência final de quem usa uma piscina, ter economia e se adequar a normas que regem as grandezas e os parâmetros de água. Tudo isso pode ser conferido através de análises de água que sejam feitas com bastante critério, detalhamento de informações. Os desafios na manutenção da qualidade de água. Essa é uma questão muito interessante para quem faz análise de água, procura fazer suas anotações, suas comparações, para então tentar entender ou tentar associar os seus problemas e soluções àquilo que ele consegue entender através dos resultados de análise. Uma coisa que muda para quem trabalha com piscina, e essa é a minha percepção recorrente, é que cada piscina tem um comportamento, cada piscina tem um jeito diferente com a qual você vai lidar e você vai perceber isso na prática a partir do momento que você começa a avaliar minuciosamente os parâmetros de água. Variações no uso, por exemplo, é uma questão que é um desafio geral da qualidade de água, porque piscinas públicas ou muito movimentadas, elas pedem uma atenção maior, são mais exigentes, pedem que o operador de piscina esteja mais próximo para evitar que problemas aconteçam, e eles acontecem rapidamente nesses tipos de ambientes, ambientes de alta rotatividade. Existem as variações climáticas, que são as mudanças de temperatura, dada a sazonalidade, as estações, e tudo quanto pode afetar a maneira com que o entorno de uma piscina a contamina. E os contaminantes externos, que são principalmente trazidos pelos próprios utilizadores da piscina, quando se valem de cosméticos, protetores solares e outros ingredientes mais, que são substâncias que entram na água e interagem com a água e as descaracterizam, afetando níveis de ORP, pH, cloro e outros parâmetros. Uma coisa importante sobre análise de água é a correlação entre os dados obtidos de análise. Uma coisa muito interessante que eu costumo dizer para quem eu ensino ou converso sobre tratamento de água é que os parâmetros de água, eles se conversam. Eles conversam entre si, eles devem ter uma chamada inter-relação, eles se conectam. Então, por exemplo, a desinfecção residual e o controle de pH, eles estão trabalhando
em conformidade. Eles precisam trabalhar em conformidade, porque na manutenção de piscinas a desinfecção ou higienização ela é essencial para eliminar bactérias e controlar organismos nocivos, como algas, que podem surgir na água. Também tem os equipamentos de filtração e tudo quanto mais abrange. Só que todos os desinfetantes e todos os sistemas de dosagem de produtos, eles devem trabalhar em harmonia. E para isso a gente tem os equipamentos que podem oferecer isso de maneira automática, automatizada, ou as introduções manuais de produtos, que é a maneira com que a maioria das pessoas trabalha e lida hoje no Brasil com tratamento de piscina, adicionando produtos manualmente e controlando, inclusive, manualmente, apesar de existirem controladoras de parâmetros bastante eficientes para os processos. Olha aqui que interessante, pessoal, os principais parâmetros de água que nós podemos monitorar. Aqui nós colocamos os principais, que é o tema, a ênfase de hoje, que é a medição de ORP, que é uma medição de caráter qualitativo, que serve para validar o tratamento convencional que todo mundo faz. Vocês vão ver mais adiante quão importante é no aspecto microbiológico, no aspecto oxidante, no aspecto de erradicação e controle de contaminantes, a medição de ORP, o pH, que é a medida de acidez, basicidade e o controle que a gente tenta colocar num valor bastante estrito, pH de água de piscina, geralmente entre 7,2 e 7,6, um valor levemente básico. O cloro livre e cloro total, que são somas quantitativas do desinfetante principal que a gente usa em tratamento de piscina, que é o ácido hipocloroso, obtido através de derivados como hipoclorito de sódio, cálcio, de cloro, tricloro, outros, a gente vai falar mais adiante. A alcalinidade, que rege o pH, que evita oscilações de pH, o controle da alcalinidade, ela é de forma sucinta aqui, responsável por evitar oscilações de pH, é um controle importantíssimo, é uma medida indireta também de controle de outros aspectos de água, muito importante. A dureza da água, aqui escrito dureza, mas ressalto dureza cálcica, que é a dureza que é composta pelos sais de cálcio presentes na água, os sais de cálcio responsáveis por manter também o equilíbrio da água da piscina. Quando em déficit ou faltantes, a água da piscina pode sofrer agressão dos equipamentos, agressão mineral. Quando em excesso, pode acabar não se solubilizando, tornando a água turva e com depósitos calcários. Temos o ácido cianúrico, que é a maneira com que o cloro se torna estável em água, porque o sol é o principal agente que decompõe o cloro em água, e o estabilizante é o ácido cianúrico e é uma medida de controle. Existe a soma de todo o material sólido dissolvido em água, que é o TDS, que é uma medida importantíssima, também pouco controlada, e a temperatura, que é um parâmetro associado também a tantas reações químicas, aceleradora ou não de reações químicas, a temperatura que está envolvida no crescimento expoente de micro-organismos, a temperatura que é um grande desafio quando é levada para a manutenção da taxa residual de cloro. Todos parâmetros super importantes e que se correlacionam, se conversam. Né? Exatamente. E aqui é importante, né, Adriano, ressaltar que uma vez que algum deles está com alguma mudança ou teve algum tipo de alteração, ele acaba interferindo nos demais também, né? Então, esse é um ponto a ser bem observado, né? Exatamente. É uma questão bastante sensível para o operador perceber o quanto um parâmetro pode ser um influenciador da manutenção e correção de outro. Uhum. Exatamente. E aqui no próximo slide, né, a gente trouxe essa relação aqui, né? Então, é muito importante vocês verem essa questão, né, Adriano? Sim. Vejam só, nós temos aqui a figura de um iceberg. Existe aquela frase popular que dizem, né, Thaís? Você está vendo só a pontinha do iceberg. Em tratamento de piscina, né, acontece a mesma coisa. O que ocorre é que quando a gente avalia superficialmente a água de uma piscina, talvez com testes convencionais, eu não tenho nada contra, você deve se valer deles também, mas avaliar apenas isso e sempre isso
vai mostrar para você apenas a pontinha do iceberg. Veja que na parte submersa, nós temos uma quantidade maior de parâmetros e coisas acontecendo. A água da piscina é uma miscelânea de substâncias. Reações de oxirredução acontecem a todo tempo, elementos são oxidados, reduzidos, e a gente tem que ter entendimento, inteligência de que todas as coisas que estão acontecendo na piscina cooperam para a sua qualidade ou não. E uma maneira inteligente de controlar aquilo que está na parte imersa, e não somente no que está na parte imersa, é ter uma avaliação criteriosa e mais abrangente de parâmetros de água, entendendo, por exemplo, tudo que está aí abaixo. Por exemplo, os sólidos totais dissolvidos, quase ninguém avalia na nossa profissão. E é um parâmetro importante de envelhecimento da água. É um parâmetro que pode desencadear falhas operacionais na cloração. Aí tem um ORP, que é o motivo do nosso debate, do nosso encontro. Às vezes até a dureza do cálcio é pouco compreendida. O ácido cianúrico, a sua influência em parâmetros dentre os quais o ORP, tudo isso está por dentro. E não compreender pode culminar em uma falha de processo numa piscina que você acha que aparentemente está em ordem, mas cedo ou tarde ela pode eclodir em algum problema. Um problema visual, um problema que já estava ali, invisível, não observável, como se fosse a profundidade dessa água, mas que cedo ou tarde vai se manifestar visualmente em um grande problema. Exatamente. Então, aqui, a gente vai começar a descrever um pouquinho cada um desses parâmetros que o Adriano comentou anteriormente. Então, iniciaremos pelo ORP, que seria o potencial de oxidorredução, né? Então, aqui eu trouxe pequenas informações, e aí, Adriano, fique à vontade no finalzinho, se você quiser acrescentar algum outro tipo de informação, tá? Bom, a definição é o quê? Ele indica basicamente a capacidade da água dela desinfetar ou inativar algum tipo de patógeno. Tá? E a questão do intervalo ideal, né? Então, o que deve ser seguido? Então, aqui tem um ponto de referência, né? Então, de 650 a 750 milivolts positivos, né? Em piscinas tratadas com o cloro. E mais para frente também a gente vai comentar bem brevemente sobre cada um dos desinfetantes utilizados, né? E essa parte das interferências é algo muito importante, né? Então é o quê? O RP, ele sim é afetado pelo pH, porque o ácido hipocloroso, que é a forma mais eficaz do cloro, ela vai diminuir, né, com o aumento do pH. Então, em pH alto, o ORP ele vai diminuir e a capacidade de desinfecção ela também é reduzida, mesmo que os níveis de cloro eles estejam altos, né? Então, aqui é muito importante essa questão de levar em consideração as interferências, né? Adriano, você quer acrescentar alguma coisa aqui? Sim, para quem vai trabalhar, de repente tem pessoas aqui que ainda não trabalharam com equipamento medidor de ORP. ORP é uma grandeza, é um parâmetro então já bem definido por você como indicador, talvez o principal indicador de capacidade de desinfecção. A inativação de patogênicos, ela tem uma relação enorme com a medição de ORP. Talvez até mais eficiente que teste microbiológico, talvez mais eficiente até do que medida quantitativa de desinfetante, em principal o cloro. Então, quando você tem condições de colocar a medição de ORP em prática, você vai ter um fator a mais, uma medida a mais, um instrumento ou ferramenta a mais para validar o seu tratamento no sentido de dizer, e não mais acreditar, mas ter ciência de que a água está de fato desinfetada. E existe, como bem mencionado já pela Thaís, essa correlação entre as medidas e valores de ORP com as subidas e descidas do pH e também a quantidade de desinfetante presente em água na forma do ácido hipocloroso, de forma que quanto mais, em tese, maior os níveis de ORP, quanto menos desinfetante menor, quanto mais alto o pH, principalmente a partir de 7,5, que é um valor central de dissociação do cloro. Nós temos
Um pH mais elevado, você já citou, menos poder oxidante. E vale a pena mencionar, desde já, a nível de normativa, que nós não temos ainda confeccionada em papel, fora do debate, algo regulatório a nível de ORP, para quem deve se perguntar. Mas haveremos de ter uma confecção de norma da ABNT que vai reger esse parâmetro, nos apontando referências. E o que nós buscamos a nível de informação é importar informações, tendo importado essas de níveis mínimos, de 650 milivolts, 750 milivolts, e outras operações pedem até valores mais altos, a depender do que se desinfeta, do que se erradica em água de piscina, qual contaminante. Entendi, perfeito. Certo, então aqui eu trouxe um pouquinho mais sobre os princípios, né, de reação redox. Então, quando a gente fala, né, oxidação e redução, então ela é uma reação redox, que o que? A oxidação ela envolve a perda de elétrons, enquanto a questão da redução ele envolve o ganho de elétrons. Então, o URP, né, esse potencial de óxido-redução, ele vai medir esse potencial de uma substância para ceder ou também receber elétrons. Tá? Quando comentamos de espécies oxidantes e redutoras, né, então são substâncias como, por exemplo, o cloro e o permanganato, eles são oxidantes comuns, então eles aceitam os elétrons. Enquanto já metais e compostos, como o sulfito, eles já atuam como redutores, ou seja, eles doam elétrons, tá? E nessa questão também do equilíbrio redox, então o RP ele vai refletir esse equilíbrio entre as espécies oxidantes e também redutoras naquela solução que está sendo medido, né? Fornecendo então uma visão geral daquele ambiente, tá? Então é interessante a gente passar, né, por essas descrições dessas palavras que normalmente a gente ouve, mas não sabe muito bem o que significam, tá? Ótimo. Em termos práticos, ainda que com explicações mais científicas, o profissional de piscina deve saber ou se assegurar minimamente de quais são os elementos em água que são redutores e quais são potencialmente oxidantes no tratamento. Quais são de fato oxidantes. Porque assim ele consegue entender que manobra está elevando ou possivelmente reduzindo o seu valor de ORP. Essa diferença em milivoltagem, que é a medida de ORP, entre substâncias oxidantes e redutoras, ela vai ser constatada à medida que a piscina se contamina ou não se contamina. Então, a gente vai aprender mais à frente alguns exemplos de elementos, espécies que são já algumas citadas aqui redutoras e outras trabalham no tratamento como oxidantes, sendo a principal forma oxidante para o tratamento de água de piscina o cloro na forma do ácido cloroso. Perfeito. Aqui, no padrão de referência e potenciais padrão. Então, a medida de ORP ela é feita em relação a um eletrodo de referência, que ele geralmente é prata ou cloreto de prata, ou também eletrodo de calomelanos, né? Então, esses eles vão fornecer um potencial conhecível e estável para comparação. Então, o ORP ele também entra nessa questão do potenciais eletroquímicos padrão, que ele é representado por esse Ezinho com essa bolinha. Né? Então, cada reação redox ela possui um potencial eletroquímico padrão, que ele vai indicar a tendência de ganhar ou perder elétrons em uma condição padrão, que seria 25 graus, e também 1 mol de concentração. Então, esses potenciais padrão, eles são tabelados e eles podem ser somados ou subtraídos para calcular, por exemplo, o potencial redox de reações combinadas, ok? E aqui ele entra a equação de Nernst. Essa equação de Nernst, ela também está presente em outros parâmetros, né? Por exemplo, íon seletivo, também aparece essa questão, né? pH também. Então, é o quê? Essa equação de Nernst, ela ajusta o potencial redox real
considerando a concentração dos reagentes e produtos, né? Fornecendo esse valor de ORP que ele varia conforme as condições da solução. Então, aqui eu trouxe realmente para conhecimento, né? Porque quando você utiliza um equipamento, o equipamento ele já vai fazer tudo isso para você. Você não precisa se preocupar com cálculos e nem com coisas mirabolantes, né? Então, é só realmente utilizar o equipamento e o equipamento ele já vai trazer para você com o valor conhecido, né? Então, basicamente, essa equação ela nos mostra que o RP ele depende de concentrações relativas, né, das espécies redox em solução, além de ter a temperatura e também o pH presentes, tá? Perfeito. Essa é uma explicação mais técnica, foge a alguma coisa que eu possa colocar de mais prático. Ok. E aqui, por fim, vamos entrar nessa relação, antes de detalharmos um pouquinho de pH, nessa relação entre o ORP e o pH, né? Então, o RP, conforme a gente até comentou, ele pode sim ser influenciado diretamente pelo pH, especialmente em soluções aquosas, onde esse íon H+, ele está envolvido na reação redox, tá? Então, em soluções ácidas, ou seja, quando o pH está baixo, o RP ele tende a ser mais alto, devido a essa alta concentração dos íons H+, que vão favorecer reações oxidantes. Já em soluções alcalinas, que é quando o pH ele está alto, né, o RP ele tende a diminuir. Tá vendo que é basicamente o oposto entre um e o outro? Então, esse efeito ele é particularmente relevante em soluções infetantes e também em sistemas biológicos, né? Nas medições práticas, acontece isso da seguinte maneira, para quem está nos acompanhando. Eu faço medições de pH, faço medições de cloro livre, faço medições de todas as facetas do cloro, que são total, livre e combinado, e faço medições de ORP. Essas medições são as principais que se correlacionam. Então, às vezes, eu chego numa determinada piscina, Thaís e ouvinte, e temos um valor de ORP, por exemplo, abaixo de um padrão aceitável, que eu coloco sempre como 650 mínimos, ainda que operar em 700 milivolts seja uma condição mais tranquila e até menos passível de erro. Então, eu chego numa determinada situação, encontro ali 610 milivolts de medição, confirmo com uma outra medição, e nós já temos ali 5 ppm de cloro. Pô, temos bastante cloro, até considerado um excesso. Mas aí eu olho para o pH, que é uma outra vertente, o pH está apontando 7,9. E aí a maneira de fazer esse ORP chegar a um nível ideal dentro desses valores não é adicionando mais cloro, é simplesmente manejando esse pH para um valor abaixo de 7,9, 7,8 e você testa. Se você joga ele, um exemplo hipotético, para 7,2, você já tem uma subida bastante substancial desse valor de ORP que estava lá em 610, ele vai para 700 muito facilmente. Então veja como interessante é você entender que o manejo de um parâmetro influencia diretamente ao RP. Esse é apenas um exemplo. Posso dar mais exemplos práticos. Exemplo um outro. Você tem 5 ppm de cloro, mas agora o seu pH está 7,4 e o seu RP está nos mesmos 610. Só que a hora que você vai desvencilhar que cloro é esse, você encontra dentro desse cloro um valor de 5 ppm, só que é cloro total. E lá dentro você tem 2 ppm mais de cloro combinado. E o cloro combinado, formado por monoditricloraminas, são considerados elementos redutores. Então, eles vão influenciar o ORP para baixo. Então, haveria necessidade de manobrar, de alguma forma, o tratamento para destruir esse cloro combinado, para, então, alavancar o poder de oxidação dessa água para ela atingir um valor satisfatório de ORP. Então, não é no pH, não é necessariamente
uma manobra de entender o pH, porque o pH já está certo, assim, de colocar a culpa no pH, mas o que a gente vai fazer ali, de repente, é um uso de um outro oxidante que destrua a cloramina, ou necessariamente ter que fazer uma carga até maior de cloro para destruir as cloraminas já existentes. É a manobra da supercloração, do ponto de ruptura, que são manobras cujo objetivo é destruir o cloro combinado para ter o cloro ascendente e o RP subindo. Então, tem situações muito interessantes de cunho prático que nos revelam e vão dizer qual é a melhor manobra: mexer com o pH, potencializar a cloração e o que mais for necessário fazer. Lembrando que existe mais influentes, a gente vai ver aqui influências outras sobre o RP, por exemplo, o ácido cianúrico é um grande influenciador dos parâmetros de ORP. Uhum. Perfeito. Enquanto você explicava essa parte, eu vi que tem várias perguntas já. Então, eu só queria deixar claro para quem está assistindo a gente, fica até o final, que no final a gente vai esclarecer todas essas dúvidas que estão surgindo, tá bom? Agradeço, então vamos seguir aqui. Aqui eu trouxe uma questão de valor para seguir como referência, né, em relação ao cloro livre, ORP, milivolt versus o pH. Então, essa imagem, ela é uma tabela que ela relaciona os valores de pH, que é mostrado na linhazinha lá de cima, vermelha, tá? Com o potencial de oxidorredução e a concentração de cloro. Tá? Então, o que acontece? Nessa linha vermelha que está em cima, ela representa os valores de pH, que ele varia lá do 6,9, mais ou menos, até o 8,2. Tá? Enquanto a linha azul, que está exemplificado por milivolts, ele é em relação à leitura de ORP, milivolts, tá? Que vai basicamente de 507 até 841 aproximadamente os valores, tá? E por último, essa interseção entre a coluna vermelha com a coluna azul, ela vai relacionar com a concentração de cloro, né? Lembrando que são valores aproximados, não é que é exatamente isso que está aqui, mas é para ter pelo menos uma base, né? Do valor de cloro. Então, por exemplo, se eu tenho um pH 7 e o meu ORP está dando 558, por exemplo, então isso me mostra que é o que está em amarelo até aqui na imagem. Então, o 7, né? O 558 está na segunda linha, e vocês viram que lá no ppm de cloro, ele está com 0,3, né? Então, seria um valor aproximado a isso, né? Então, para você saber utilizar essa tabela, por exemplo, no dia a dia, né? Então, para saber essa concentração de cloro numa solução, você tem que ter, obviamente, as leituras de pH e de ORP, tá? Depois, você vai localizar o valor de pH nessa linha vermelha de cima e o valor de ORP na coluna de baixo, tá? E a interseção desses dois valores, ele vai dar a concentração aproximada de cloro, né? Adriano, você já tinha visto essa tabela? Você acha que no dia a dia, para quem está começando, dá para usar ela como base? Olha, para quem já faz análise, seria encontrar algo que correlacione cloro livre, ORP em milivolts, ORP em milivolts e pH, correlacionar esses três parâmetros, seria como se fosse encontrar o elo perdido. Porque a nível de contaminação existente na água, esses parâmetros vão perdendo a referência. Mas imaginemos que eles sirvam para um ambiente sem contaminação, um valor nominal aí de acordo com essas expressões. Então imaginemos aí a adição de cloro em água destilada. Provavelmente a gente consiga atingir, se pudéssemos variar o pH, esses valores. Mas a partir do momento que a água se contamina e se introduz outras substâncias nela, cuja capacidade redutora se faz interferente, a gente já vai começar a perceber que isso não acontece. Mas ela nos serve para vislumbrar, visualizar uma situação e, inclusive, compará-la com a nossa realidade. E é o que eu faria
uma tabela dessas na mão. Ela seria, para mim, um fator de comparação. Será que na minha piscina, num pH 7,6, com 2 ppm de cloro, eu atinjo o ORP que aqui marca? Quão distante eu estou disso? Entendeu? Para mim, serviria para isso. A prática, o que ela mostra? Que você vai encontrar, às vezes, uma piscina com um resíduo aceitável até no limite extremo do cloro, sem um ORP satisfatório, dentro de uma faixa de pH ideal. E a que se deve isso? Há tantos elementos dissolvidos em água que se incorporam também a essas medições, alterando-as, causando, então, algum desequilíbrio, alguma dissonância em relação a essa tabela. A tabela não serve para efeito de comparação, ainda que exista um grande contraste entre os itens por ela apontados e a realidade de tratamento. Perfeito. E aqui a gente trouxe exemplos de reação redox, né, com altos e baixos de ORP. Então, por exemplo, quando tem alta de ORP, lá em torno de 800 a 1.200 milivolts, são sistemas com compostos altamente oxidantes, né, como permanganato de potássio ou ozônio, onde a solução ela é capaz de oxidar rapidamente outras substâncias, né? Quando o ORP está basicamente moderado, de 0 a 400 milivolts, encontra-se em sistemas como água potável, clorada, por exemplo, né? Então, essa faixa, ela permite uma atividade oxidante suficiente para inativar aqueles micro-organismos sem ser agressivamente muito oxidante, né? E quando temos o baixo RP, menos 100 a menos 500 milivolts, são soluções com redutores fortes, como, por exemplo, o ácido ascórbico, que seria a vitamina C, ou o íon ferroso, né, onde o ambiente ele é fortemente redutor, né? Para essas condições, eu preciso ressaltar, a nível assim, de bibliografia, o quanto a gente tem de estudos para comparar, é que para uma água de piscina, entendamos o ORP. Existe o ORP negativo, tá, pessoal? Que é o que está aqui, ó, baixo ORP, abaixo de 0. Então, para toda a linha que sobe, ele também pode ser antioxidante para baixo. A níveis de piscina, ainda que o ORP, por exemplo, em 400 milivolts seja um valor positivo para tratamento de água de piscina e até de água entregue pela concessionária, não se tem, por exemplo, estudos comprobatórios que 400 milivolts possam, de fato, desinfetar e inativar micro-organismos. Existe uma alta resistência de alguns patógenos a condições de água. E muitas piscinas hoje estão expostas a essas condições de água, com valores baixos de ORP, baixo não abaixo de 0, mas baixo, por exemplo, praticado desse valor, que podem ser ambientes perigosíssimos. Por exemplo, nós temos casos recentes aí de contágio por Naegleria fowleri, que é a protozoário que tem causado, que é a ameba comedora de cérebros, assim que ela tem sido denominada na internet. Um caso, né? no Ceará apontou-se um caso aí que possivelmente é a razão pela qual uma menina foi levada a óbito. E o que a gente vai aprender mais para frente, com algumas pessoas que estudam bastante esse tema, é que valores de ORP serão uma pedida primeira elevados para a inativação desses tipos de patógenos. Então, quando a gente coloca a Naegleria fowleri, Cryptoporidium parvum, Giardia, são elementos vivos difíceis de erradicar, são micro-organismos dificílimos de erradicar. A gente vai ter pedido de valores de ORP de 800 milivolts mais numa piscina. Então, a medida de segurança eu me coloco aqui para argumentar junto a esse slide. Ele aponta uma condição, mas a verdadeira condição hoje, literária, para a qual aponta um tratamento usando o ORP como parâmetro, é nunca menos de 650 milivolts. Porque o que acontece abaixo? O tempo para inativar o micro-organismo, ele fica lento, retardado demais. Essa lentidão, ela repercute em perigo. Então, não se pode, se usar parâmetros de ORP, pensar em lentidão. A capacidade de um determinado oxidante em desinfetar
destruir e inativar micro-organismos, não pode ser colocado em xeque, ele tem que funcionar. E para funcionar, o ORP é parâmetro base a níveis mínimos de 650 milivolts, mas dependendo da espécie a ser destruída, oxidada, pedir-se-á valores mais elevados. Destruição de cloramina, determinados elementos oxidantes passíveis de oxidação não vivos, contaminantes, e os protozoários, exemplo dessa ameba, exemplo de Cryptosporidium, que é tão comum em piscinas, causando criptosporidíase, giardia e outros mais. Aí você desce para estafilococo, Escherichia coli e outros que vão ser usados também como parâmetros, e cada um vai ter uma resistência. E não se pode pensar em valores menores a níveis de desinfecção. Isso fazendo assim uma viagem pelo mundo. Aí você pega Austrália, França, outros países da Europa, Estados Unidos, e quem mais usa a ORP como parâmetro. Perfeito? Perfeito. Aqui, posso passar? Posso? Essa aqui eu gosto. Pode falar, sim, à vontade. Bem, então a gente tem que ficar sempre atento a determinados interferentes e fatores químicos capazes de influenciar a ORP. Aqui a gente está falando de fatores químicos, como íons de transição e catalisadores. Aí temos o ferro pode agir como catalisador de várias reações químicas, tanto para potencializar quanto para o contrário. Interferentes da ordem dos sulfetos ou outros que mexem com o RP. Existe uma correlação entre o oxigênio dissolvido em água e o ORP, mas ela precisa ser melhor destacada e estudada para quem possa medir. É difícil quem tem um medidor de oxigênio dissolvido, mas quem tem, é legal fazer análise e começar a perceber a demanda bioquímica de oxigênio e a relação com ORP. Resíduos orgânicos talvez seja a principal questão relacionada a quem pode aferir alguma coisa em piscina. Quanto mais gente usando a piscina deselegante e deseducadamente, quando eu falo educado, às vezes a pessoa pensa que é a pessoa que fala palavrão, mal educado. Mal educado é quem não tem instrução, educação. Então, toda piscina, toda pessoa e toda piscina tem regra. Toda pessoa que usa a piscina tem que ser regrada. Se tem regra, a pessoa tem que ser regrada, desobedecer influenciará diretamente a qualidade da água da piscina. E aí a influência na qualidade de água da piscina tem relação não somente com o tipo de cosmético que a pessoa usa na pele, protetor, bronzeador, loção de cabelo, mas com os fármacos que ela toma e possivelmente de maneira incontinente vai liberar na piscina, de maneira fecal, urinária ou outra excreção, secreção, sei lá. E aí também nós temos o tipo de modalidade de traje que a pessoa usa, porque se você utilizar um traje inadequado, esse traje se despigmentará na água da piscina frente ao cloro, e você vai poluir a água da piscina, isso vai afetar o ORP. Então tem ali, no uso de uma piscina desregrada, uma pessoa doente não pode usar uma piscina. Uma pessoa que não usa o traje adequado não pode usar uma piscina. Uma pessoa que vem toda maquiada, tem que tomar cuidado como usa a piscina. Até para passar um protetor solar, existe um tempo de aplicação e um tempo de uso da piscina. Senão libera tudo na piscina. Tudo isso impacta quem? A quantidade de cloro e o valor de ORP. Quando não, altera outros parâmetros de água. Até o pH costuma variar ou sair da faixa operacional quando muita gente usa a piscina e usa desregradamente. Então, o maior poluidor de uma piscina, infelizmente, é o ser humano. E como isso acontece quando ele usa a piscina desregradamente. Isso coopera muito, por exemplo, para a formação de cloro combinado. Formação de cloro combinado se dá onde? Na quantidade de matéria nitrogênio amoniacal liberada pelos utilizadores que se combina com o cloro livre que estava ali para desinfetar. Nisso surgem as cloraminas. Então vejam quantos problemas podem ser evitados. E aí a melhor medida que existe para esse interferente é a educação e a prevenção. Aí seu RP mantém, porque depois vai ser uma luta para lidar
com a oxidação desses componentes poluentes, para voltar a ter um ORP satisfatório, economia de cloro ou outro produto que esteja tratando a piscina, vai ser sempre muito difícil. Então, está aí elencado elementos orgânicos, inorgânicos e todos os cooperadores e influenciadores dos parâmetros de ORP. Uhum. Perfeito. E aqui é na questão do exemplo prático, né? Uhum. A cloração da água, ela funciona assim. Tem muitas pessoas que não sabem, elas remetem ao cloro pensando assim, eu uso cloro na piscina, mas cloro de forma elementar não é o que nós utilizamos na piscina. O que nós utilizamos são compostos, são chamados derivados clorados. E todos eles são uma coisa que culmina em uma outra central, que é o ácido hipocloroso. Então, se você usa gás, desde o gás cloro, que é o componente que reúne maior ativo, o composto, até a forma que libera a menor carga de ativo, que eu acho que seria um hipoclorito de sódio, todas elas, em quantidades diferentes de ácido hipocloroso liberada, vão liberar o mesmo ativo. E o ativo desinfetante, oxidante, saneante, é o ácido hipocloroso, que é o HOCl, um poderoso agente oxidante que aumenta consideravelmente o ORP todas as vezes que você sabe fazer uso da substância, todas as vezes que você sabe fazer uso dela para o bem do tratamento. Em água, o ácido hipocloroso se dissocia. Dissociar é separar. Ele vai encontrar um pH no meio, quando você faz a cloração, o produto que você clora libera ácido hipocloroso, ele se separa, ele dissocia, parte dele vai ser ácido hipocloroso, tudo de pH 7,5 para baixo vai ser preponderantemente ácido hipocloroso, de 7,5 para cima vai ser mais íon hipoclorito, que são os componentes do cloro livre. E toda a cloração com derivado libera um agente secundário na água, que é uma reação secundária, que vai levar um elemento cumulativo na água, que tem relação direta com as influências de ORP. Por exemplo, clorar uma piscina consistentemente, sempre com um dicloro ou um tricloro, que são chamados cloros estabilizados, culminará no acúmulo de ácido cianúrico, que a médio e longo prazo vai repercutir nos valores de ORP para baixo. Então veja quantas relações existem no tratamento de água. Ainda que seja tudo ácido hipocloroso, para terminar o raciocínio, deve-se pensar no que mais aquele derivado entrega. E às vezes ele entrega alguma coisa que se acumulará na água da piscina e você precisará monitorar isso para que o seu ORP não seja diretamente afetado. Certo. Então, aqui nós finalizamos essa parte, né, mais detalhada do RP. Vamos comentar um pouquinho sobre os demais, né? Então, aqui, em primeiro caso, nós temos o pH, que seria, né, a medição de acidez ou da alcalinidade da água. O intervalo ideal para essa questão das piscinas é de 7,2 a 7,8. E a questão das interferências, né? Então, o pH, ela fora do intervalo, ele pode reduzir a eficácia do cloro e também causar um desconforto para os banhistas, né? Na questão de irritação dos olhos ou até mesmo da pele. E uma correlação que tem, né? Então, alterações do pH, elas afetam diretamente a eficácia do cloro e também a solubilidade de outros produtos químicos. Né? E aqui, a parâmetro só de conhecimento mesmo, para dar algo de referência, eu trouxe também uma mini versão daquela tabelona que foi apresentada lá atrás, né, em relação do pH com o URP. Perfeitamente. Aqui a gente consegue visualizar pelo menos o decréscimo ou acréscimo nos valores de pH, o quanto isso impacta o ORP, ainda que não aconteça exatamente assim. O que acontece de fato, se você baixar o pH, o ORP vai subir. Uma experiência que você colete uma pequena amostra de água e dose minimamente um redutor de pH em água com um medidor de ORP dentro, você vai ver o ORP subir. Se você colocar uma substância básica nessa mesma porção de água, você vai ver o ORP baixar. Isso tem muita relação, e não apenas com isso, com a forma com que a própria parcela do cloro ali vai se comportar, se majoritariamente ácido hipocloroso
ou hipoclorito, que se comporta como um redutor. Eu vejo esse equipamento da Hanna e eu falo, é um equipamento de enorme robustez e que me traz, por exemplo, o chamado combo dessa linha Poolline, a avaliação de ORP e pH junto, o que já te dá aquela nuance rápida para você associar os dois parâmetros e chegar a conclusões mais bem resolvidas. Exatamente. Basicamente, apertar um botão, você já mudou para um milivolt de ORP, apertou de novo, já mudou para pH, né? Muito É bom, muito muito bom. prático mesmo. Aqui, nós trouxemos cloro livre e total, né? Então, a definição disso é que vai medir a quantidade de cloro que vai estar ali disponível para desinfectar a água, né? Ou cloro total, né? Se for do outro. O intervalo ideal, ele fica ali em torno de 1 a 3 ppm, lembrando que é parte por milhão. As interferências, então, baixos níveis de cloro, eles podem permitir a proliferação de bactérias e algas, né? E níveis muito altos podem causar também irritação. Uma correlação é que a eficácia do cloro, ela é influenciada pelo pH. E, Adriano, me corrija se eu estiver errada, mas é correto falar que o cloro livre, ele não pode estar com uma diferença de 0,5 ppm da diferença da leitura de cloro total? Para todas as vezes que a gente tiver, eu não sei como vai se comportar a nova norma, mas vou falar de maneira prática. Distinguir as formas de cloro total, livre e combinada não é simples, mas para quem conseguir fazer, eu falo que não é simples devido à baixa aquisição dos testes que isso possibilita. O método Otto, que é o principal método de avaliação de cloro hoje no mercado, ele mede cloro total. Aí o que se tem para medir cloro livre é uma tira de teste. A tira de teste é subjetiva, os valores são muito espaçados daquilo que você consegue obter em números, de forma que você não consegue tirar um valor de cloro combinado. Porque cloro combinado, o que é? Cloro total menos cloro livre igual a porção do seu cloro combinado, a concentração dele. Para todo valor acima de 0,2, para muitas referências, temos aí um problema já instaurado, precisaríamos agir. Eu não sei como a norma vai se comportar em relação a isso, se vai ampliar esse valor para um valor um pouco maior, mais maleável, mais tolerante, mas se percebe que todas as sensações quase reunidas de percepção de cheiro de cloro na piscina, que essa piscina cheirando cloro, a pessoa fala. E você vai lá e faz uma análise minuciosa, especifica e discrimina cada valor das facetas do cloro, se percebe que a níveis de 0,5, 0,6, 0,8 de cloro combinado, algumas pessoas já são sensíveis a isso. Então, haveria uma necessidade de já agir em toda a subida de cloro combinado, para mim, acima de 0,2, 0,3, 0,4. Já intervir. E essa intervenção, dizem alguns que a melhor maneira é agir com o próprio cloro, na diferença entre o cloro livre e a carga de cloro combinado, que deve ser ampliada em até 10 vezes. Outros falam que existem oxidantes não clorados capazes de agir nessa área e minimizar tanto os precursores de cloramina como a própria cloramina formada, como é o caso dos oxidantes de piscina, como persulfato de sódio, persulfato de amônio, monopersulfato de potássio. Pelo menos são esses que eu já elenquei no mercado, que dizem ser capazes de fazer tudo isso. Ou eles vão agir nos precursores, na carga amoniacal, ou eles poderão agir na cloramina já formada, diminuindo esse resíduo de cloro combinado que, se presente na água, interferirá no ORP e diminuirá a eficácia geral do tratamento. Mas vejamos como vai se comportar. Na prática, como vai se listar a norma. Mas, na prática, 1 ppm de cloramina é inominável, é muita coisa na prática. Perfeito. Alcalinidade total. Então, a partir da definição é que vai medir a capacidade da água de neutralizar ácidos, estabilizando o pH. Então, o intervalo ideal ali em torno de 80 a 120 ppm. Interferência tem uma baixa alcalinidade, pode levar a flutuações de pH, enquanto alta alcalinidade ela pode dificultar o ajuste do pH.
né? E a correlação é que a alcalinidade ela atua como amortecedor para o pH, evitando essas variações muito bruscas. Perfeitamente. A alcalinidade, corrigida em manutenção de piscinas pela introdução de bicarbonato de sódio para a elevação, ela é o fator que está linkado ao pH para evitar suas oscilações. Para baixamento da alcalinidade, usa-se o mesmo componente que se usa para baixar o pH, que seria um ácido como, por exemplo, o clorídrico ou até o bisulfato de sódio, que seria um ácido granular. Certo. E aqui a gente entra na dureza do cálcio, né? Então, a definição seria a média concentração de íons cálcio na água. O intervalo ideal em torno de 200 a 400 ppm. Em relação a interferências, né? Baixa dureza pode causar corrosão de superfícies metálicas, né? Enquanto uma alta dureza pode estar em incrustações. Já a correlação seria que a dureza do cálcio ela pode afetar o pH e a alcalinidade, e também vice-versa. Essa inter-relação ela existe para efeito de balanceamento. Você pode ter uma água denominada agressiva, ainda que com o pH ajustado, e a alcalinidade também, quando você não tem dureza cálcica alguma nessa água. Então, você tem dois parâmetros ajustados, um em total déficit, e isso leva a balança a um desequilíbrio. Então, quando você correlaciona os parâmetros, obtendo ajustes precisos de todos, você consegue montar combinações entre parâmetros de forma que a gangorra fique equilibrada. Então, pensar em apenas um parâmetro, desfocar dos outros, faz a gangorra mover para um lado, que pode ser o lado incrustante da coisa, ou pode ser o lado agressivo da coisa. São dois lados. Um lado que não solubiliza mais as substâncias e um lado que solubiliza até o que não deveria. Começa a agredir material mineral e metálico também. Para esse controle, pede-se que se correlacione e equilibre cálcio na sua dureza, o pH, a alcalinidade, o ácido cianúrico, a temperatura e os sólidos totais dissolvidos, chamado LSI, o índice de Langelier, ou índice de saturação do carbonato de cálcio. Certo. E aqui o ácido cianúrico, né? Então, a definição, ele basicamente protege o cloro da degradação pelos raios UV. O intervalo ideal de 30 a 50 ppm. Interferências, então níveis muito altos, eles podem reduzir a eficácia do cloro, enquanto níveis muito baixos, eles também podem levar a uma rápida degradação do cloro sobre a luz solar, né? E uma correlação a isso, que o estabilizador, ele ajuda a manter esses níveis de cloro estáveis, especialmente em piscinas ao ar livre, né? Sim, toda piscina exposta à luz do sol deve ter um resíduo mínimo de estabilizante. Isso vai deixar a presença do cloro mais longeva, mais durável, evitando que ele se decomponha frente à luz UV. Isso acontece. Isso não quer dizer que o cloro vai durar para sempre. Ele vai se perder frente a calor, frente à reação com outros contaminantes e tudo mais. Mas em questão da degradação provocada pela luz ultravioleta, é a presença do ácido cianúrico que faz isso, controlada, porque o excesso também vai impactar o nosso ORP e a falta vai culminar em perda rápida de cloro em piscinas expostas à luz do sol. O bom senso diz, se a piscina não se expõe à luz do sol alguma, à luz UV alguma, não introduza ácido cianúrico nela. E aí é muito simples, porque geralmente as piscinas que não se introduzem à luz do sol alguma são piscinas de ambiente de grande uso e fluxo. Pensa, uma academia fechada, uma hidroginástica fechada. Então não tem luz ultravioleta incidindo diretamente sobre a água. O que você precisa nesses ambientes? Cloração rápida e incisiva. Como que você consegue uma cloração rápida e incisiva, extremamente voraz para destruir micro-organismo, mantendo a água com o mínimo de redutores interferentes? Aí você nem precisa de ácido cianúrico nessa água. Se você nem precisa e você aplica cloro em zero ácido cianúrico, é uma maneira dele estar mais próximo daquela tabela referência lá do começo do que tudo, porque você tem um redutor a menos, um interferente a menos. E aí o cloro é rápido em agir,
na forma, por exemplo, do hipoclorito de cálcio ou sódio, que são cloros não estabilizados. Ele seria rápido em agir, rápido em inativar, rápido em decompor tanta coisa, rápido em fazer o papel para qual ele foi designado, que é a desinfecção e a oxidação. E para que ela seja efetiva nesses ambientes, deve-se respeitar as características da piscina e do produto a ser utilizado. Produto destinado a piscinas ao ar livre expostas não se usa em piscinas que não estão nessas condições, porque senão você vai subaproveitar um produto e performar mal naquele tratamento, influenciando inclusive a questão da segurança daquela água. Ok. Só um pequeno adendo especial, esse equipamento que está aqui representado na imagem, ele é um fotômetro portátil, né? Para as medições de pH, alcalinidade, cloro livre, cloro total e também do ácido cianúrico, né? Então, ele é basicamente um fotômetro, um combinho específico para várias dessas medições específicas da linha de piscinas, tá? Top demais. E aqui, um dos últimos, que seria o sólido totais dissolvidos, né, o TDS, ele vai medir o quê? Né, a concentração total de substâncias que estão ali dissolvidas na água. O intervalo ideal seria até 2.000 ppm. A interferência, altos níveis de TDS, eles podem causar turvação, né, e também reduzir a eficácia dos produtos químicos. E uma correlação seria que níveis altos de TDS, eles podem sim influenciar o pH, a alcalinidade e também a eficácia do cloro. Perfeito. A quantidade de elementos que compõem os sólidos dissolvidos é gigantesca. Algumas delas a gente até desconhece, outras são oriundas da própria adição de produto químico à água. O próprio produto para tratar a água soma ao TDS, então tem muita coisa da qual fazem parte os elementos do TDS, então engloba muita coisa, inclusive os sais de ácido cianúrico do próprio tratamento com dicloro. E o resultado final de um acúmulo de substâncias dissolvidas na água é uma repercussão negativa no tratamento, no desempenho do cloro, nos valores de ORP, causando inclusive algumas espécies de corrosão, como corrosão galvânica. E aí a gente vai ter uma série de problemas em sequência que vão pedir uma manobra mais drástica no tratamento, uma daquelas que eu considero mais drástica, que é a liquidação de parte da água da piscina para a entrada de água fresca e nova. Tem gente que fala, a piscina nunca se esvazia. Te digo, existem cenários em que parcialmente ou até a maior parte da água vai precisar dessa manobra. E se você não quer conhecer essa manobra de perto, conheça antes o teste para sólidos dissolvidos e acompanhe. Ok, perfeito. E chegamos no último parâmetro que nós tínhamos comentado, que seria a temperatura da água. Então, a temperatura basicamente mede o calor, né, da água da piscina. O intervalo está ali entre 25 a 28 para piscinas recreativas, né, tirando aquelas piscinas aquecidas, que aí já é outro valor de referência. Os interferentes, né? Então, temperaturas muito altas, elas podem aumentar a questão da evaporação do cloro e também promover o crescimento de algas e bactérias. E uma correlação é que a temperatura da água, ela pode afetar a volatilidade do cloro e também a solubilidade de outros produtos químicos, né? E também é importante mencionar que, conforme vocês viram nos slides, todos os parâmetros que a gente comentou, a Hana ela tem um equipamento que pode ser atendido para aquele parâmetro específico, tá? Perfeito. Lembrando que os equipamentos da Hana de pH, ORP, já, ainda que você compre para isso, vai medir, né, a temperatura, que está atrelada à eficiência da medição de pH, porque os equipamentos da Hana já fazem a compensação automática da temperatura, trazendo mais eficiência. Agora, a temperatura é o único, só um adendo prático, é o único parâmetro que você mede, mas não controla. É. Porque não é do seu gosto. Né? Você, vou esfriar essa água, vou aquecer. Não é você que determina. O cliente determina, às vezes, a bel prazer, que quer uma piscina mais quente, aí ele compra um aquecedor. Alguns de alta eficiência, a água supera 32 graus, acontece. E aí você tem uma dificuldade enorme de tratar essa água, são muitos desafios relacionados à subida da temperatura. E
a gente não tem esse controle, igual falar, vou mexer nesse pH, vou mexer nessa dureza do cálcio, vou mexer... Quando chega na temperatura, você não vai mexer em nada. O que você vai fazer? Vai tratar a piscina de acordo com a temperatura existente. Aí o desafio minora ou fica pior à medida que a temperatura sobe, geralmente. Uhum, exatamente. E aqui, pessoal, eu trouxe um checklist de manutenção para o RP, né? E algumas outras informações também, tá? Então, dá para ser como referência. Então, aqui eu coloquei a frequência, a ação e alguns detalhes. Então, com frequência diária, uma ação para isso é verificar o pH e o cloro livre. Ver se eles estão dentro dos valores de referências explicados anteriormente, né? Ou dentro de algumas normas. Também de frequência diária, nós temos verificar o RP, né? Então, também na mesma questão, e o Adriano comentou, tá? Para vir uma norma que vai colocar esse valor de RP como referência, né? A questão semanal são a limpeza dos sensores, então limpar a sonda de RP, pH, né, com a solução específica. Aqui eu coloquei semanal, mas um adendo importante para alguns deles também, que se você verificar o seu equipamento e ver que ele visualmente ele está com aspecto sujo, né, então é interessante fazer esse procedimento. Só que é uma informação muito importante que toda vez que fizer a limpeza dos sensores de pH e ORP com a solução específica, né, sem ser aquela que você só passa água destilada para poder seguir com as medições, tem que ser deixado na solução de armazenamento, tá? Após a solução de limpeza, que a gente recomenda no máximo 15 minutos, não pode somente lavar com água destilada e você seguir para fazer as outras medições. Não. Por quê? A solução de limpeza, ela basicamente ela desidrata o eletrodo ali, e aí depois, por isso que tem que ir para condicionamento, né? Para armazenamento. Por quê? Depois que ele desidratou, na solução de armazenamento, ele vai dar aquela hidratada novamente. Né? Então, se você seguir direto, tirou da limpeza e foi fazer a medição, você vai reparar que os valores estão piores do que antes da limpeza. É por conta dessa questão, tá? Então, fez solução de limpeza, deixou 15, no máximo 15 minutos, é muito importante isso, tá? No máximo 15, porque é uma solução ácida, né? Então, se você deixar dias, horas ali nessa solução, pode ser que o seu eletrodo não tenha mais como reverter isso, tá? Ele acaba estragando. Tá? Então, depois, deixa pelo menos, a gente fala no mínimo 2 horas, mas tenta deixar ali 1, 2 horas na solução de armazenamento, tá? Seria a KCl 3,5 mol. Aqui outra questão semanal também, aqui é só um exemplo, tá, gente? Não precisa, cada um tem um cronograma a ser seguido, tá? Mas seria análise de ácido cianúrico e TDS, né? Semanal, calibrar o medidor de ORP. Então, o que acontece? Aqui está calibrar o medidor de ORP, porém, por exemplo, nos equipamentos da Hanna, os combos, por exemplo, ou aqueles que vocês viram lá as imagens, eles não são passíveis de você pegar e calibrar o equipamento, tá? Então, esses medidores de ORP, você consegue fazer uma verificação a partir do padrão. Ou seja, a Hanna, ela vende, por exemplo, padrões de 240 milivolts e 470 milivolts. Então, você pode adquirir um padrão desse e pegar o seu equipamento e colocar nesse padrão e fazer a leitura nele. A gente segue como referência porque tem uma variação de mais ou menos 10 para o equipamento das duas leituras, e as soluções normalmente é mais ou menos 2 ou mais ou menos 15. Então, o valor de referência, ele pode, no máximo, variar 15 milivolts para cima ou para baixo. Tá? Então, se o padrão é 470 milivolts e o meu equipamento está lendo 460, ele está dentro do limite aceitável, tá? Se for equipamentos mais robustos, eles têm, sim, a opção de fazer a calibração do RP, tá? Aqui eu coloquei semanal, mas lembrando, para maiores precisões, o interessante é fazer diariamente tanto a calibração do RP quanto de pH. Tá? pH pode ser padrão 4, 7, ou se tiver para a opção de calibrar 3 pontos, pode ser 4, 7 e o 10. Tá? A questão de sempre que necessário ajustar o pH, né, antes de ajustar o RP, porque o pH ele vai afetar diretamente o potencial, né, de desinfecção do cloro. Então, tem que ajustar para a faixa ideal.
sempre que necessário também trocar a água, tá, da piscina, e também sempre que necessário uma supercloração, que, né, após a alta carga orgânica, aplicar uma supercloração para estabilizar o RP rapidamente. Ótimo. A supercloração tem que ser uma manobra de rotina. Para quem trata a piscina no verão, sabe como é. E suas questões aí de cuidado, sabe que conversando com um tratador de piscina, todo mundo tinha essas dúvidas que você esclareceu agora, sobre cuidado com o eletrodo, com o equipamento em si, as manobras para efeito de armazenamento e limpeza. Todo mundo tem essas dúvidas. Acredito que foi muito legal para muita gente aqui que eu devo conhecer que está assistindo agora esse web. Perfeito. E só uma questão, né, que você comentou até do armazenamento, que eu comentei até da limpeza, do armazenamento após a limpeza, e eu esqueci de comentar que, a partir do momento que você fez a leitura, fez a limpeza, deixou em condicionamento, fez de novo as análises, para você deixar de usar o equipamento, hoje são 5 horas da tarde, só vou usar amanhã ao meio-dia. Sempre quando deixar o equipamento parado, tem que deixar na solução de armazenamento, tá? Vou sair de férias, aconteceu alguma coisa, por algum motivo, vai ficar mais de um mês parado. O que acontece? Você coloca lá a solução de armazenamento, deixa o equipamento lá, só que por mais que você não vá utilizar o equipamento, a gente recomenda pelo menos uma vez a cada semana você dar uma olhadinha, por quê? Como a solução de armazenamento ela é baseada em sais, então é o cloreto de potássio, ele em contato com o ar vai formando cristais, né, saizinhos. Então é normal você comprar um equipamento novo de pH, de ORP, e você vê que sai aqueles cristalzinhos da pontinha de armazenamento, né? Então, isso é normal. Então, para evitar que daqui a um mês, ou 2 meses, ou 3 meses, você vai utilizar o equipamento de novo, e você vai fazer a medida, você não consegue calibrar, ou está dando valores totalmente errados, por quê? Foi falta de cuidados com o equipamento, então, pelo menos uma vez ali por semana, coloca um despertadorzinho no celular, ou alguma coisa assim, para vocês lembrarem de consultar e olhar o equipamento e ver se ainda tem solução lá. Por quê? Você não consegue garantir que em 3 meses o equipamento vai ficar lindo com aquela solução. Então, bem capaz de quando você chegar, o equipamento está seco. Então, às vezes, a gente não consegue recuperar por conta disso. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado se atentar a esses detalhes. Ok? Perfeito, legal demais. Essa parte aí eu fico muito atento, porque eu fico assim, preciso saber melhor para cuidar bem dos meus equipamentos também. Muito legal mesmo. Perfeito. Bom, gente, vamos estar quase finalizando. Eu já faço a questão das perguntas, né, que vocês fizeram no início. E aqui, por fim, é a questão, né, dos tipos de desinfetantes. O Adriano vai comentar mais detalhadamente do cloro. E no próximo slide vai ter os demais, tá? Aí comenta também brevemente sobre cada um deles, tá? Perfeitamente. Acho que, exceção ao gás cloro, os operadores de piscina devem ter contato com outros desses compostos que aqui estão listados, os chamados inorgânicos ou não estabilizados, não liberadores de estabilizante. Então, esses compostos, eles agem rapidamente na água, liberando ácido hipocloroso, mas sem estabilizante. Quem são eles? Na forma líquida, principalmente hipoclorito de sódio, ou gerado in situ, in loco, que seria na forma dos geradores de cloro, ou na forma granular, o nosso hipoclorito de cálcio, muito famoso entre os operadores de piscina, ou o gás cloro, que entrou recentemente em desuso na maioria dos lugares, né? Tem sido substituído, mas é um elemento poderosíssimo, ele baixa bastante o pH e ele é armazenado em cilindros. Não tem sido comum mais a utilização de gás cloro em tratamento de piscina, ainda que, se for possível, ele tratará bem uma piscina, já que reúne de todos o maior ativo. Perfeito. E aqui, os demais. Aqui entra uma questão pensando em ORP. Quando a gente fala de ORP, sempre surge a pergunta, mas e um tratamento que não tenha cloro? Porque existe aí, Thaís, o fomento de situações alternativas de tratamento que
inclusive tentam agir sem a operação do cloro. Para tanto, se alguém ousar tentar substituí-lo, ele vai ter que cumprir uma série de pré-requisitos que eu vejo que somente o cloro na forma do ácido hipocloroso consegue cumprir. Uma delas é apontar para um ORP satisfatório. E esses mínimos aí de 650, pensando em 700, 800, muito difícil. Um outro método, ainda que se valha de ser oxidante, produzirá. E a razão não é porque a molécula não é eficiente, porque o próprio elemento em si não é, mas é a forma com que a infraestrutura com a qual ele é entregue funciona. Então, por exemplo, pensemos no bromo de maneira resumida. Halogenado, família do cloro. Mas o bromo, enquanto elemento de tratamento de água, seus compostos, ele vai liberar ácido hipobromoso, que é oxidante, que é desinfetante. Inclusive, as maneiras de medi-lo parecem-se muito com os métodos de medição de cloro em água. Contudo, ele não é passível de estabilização. O cloro é através do ácido cianúrico. Não sendo bromo, o que acontece? Ele vai se decompor muito rapidamente em água. Se decompondo rapidamente, o ORP vai ser dificilmente mantido no valor considerado ideal. Os ambientes ideais para uso de bromo são ambientes fechados, pequenas piscinas. Ele opera até melhor em pH mais elevado. Ele tem uma faixa operacional de uso diferente. O ozônio, longe de dizer que o O3, ele é inferior ao ácido hipocloroso. Pelo contrário, ele é superior. Só que a maneira e a infraestrutura dele, na qual ele é entregue em piscinas, não dar-se constatação alguma de impacto positivo no ORP. E aí o que acontece? Ele é tão eficiente, mas não para substituir o cloro. Onde ele é eficiente? Como complemento de tratamento. Um complemento ele vai ser muito eficiente, como um coadjuvante, como um tratamento secundário, de backup e tudo mais relacionado. Mas tentar substituir um agente que deixa residual, que opera no tanque da piscina, por um que é de passagem, dentro de um circuito fechado, é muito complexo. Então, o ozônio ele é muito interessante para o tratamento de água de piscina. Piscinas que têm alocações melhores, de melhor planejamento, eles têm um tanque de ozonização, isso acaba fazendo tudo funcionar muito melhor do que os sistemas mais simplificados entregues em piscinas residenciais, que na prática não oferecem segurança quando trabalham sem cloro. É isso que eu quis dizer. Quando trabalham, quem é o ator principal? Ultravioleta, a mesma coisa, é na passagem. A luz UV já é um tratamento físico, a luz UVC, mas ela não vai operar no tanque. Precisaremos de elementos para fazer oxidação de material orgânico, a capacidade da luz UV é microbicida. Então, são condições nas quais esses equipamentos são colocados. Não vou discutir engenharia de equipamento alguns, funcionam ou não, mas o que eu quero dizer é que nenhum deles é capaz de, lá no tanque da piscina, fazer o que o cloro faz. Ionizador, então, nem age, nem é qualificado, classificado, categorizado como oxidante. O ionizador, que em geral é cobre, às vezes cobre e prata, ele é um algicida eletrônico bastante eficiente, não se discute o poder e a eficiência do sulfato cúprico pentaidratado, que é o componente dos algicidas em receptáculos de piscina e os trazidos através de ionizadores, não se discute a eficiência algicida. Não se discute. O que se discute é o lugar no qual se coloca. Porque se você tirar o cloro, colocá-lo e medir o ORP, você não vai ter 500 milivolts de ORP num ambiente desse. Então não dá. E aí o que acontece? Todos eles são de uso em piscina, nenhum é ineficaz para o seu real propósito, mas cada um tem que ser colocado dentro do seu papel. E trabalhando dentro do seu papel, como complementar, coadjuvante, respeitando seus espaços e funções, funciona. Inclusive, nenhum deles, exceção ao cloro, tem uma manobra específica e protocolar para caso de acidente. Imaginemos um acidente fecal, vômito, sangue, diarreia, queda de animais na piscina que acabam morrendo, silvestres, ou um rato que morre, possa trazer possivelmente leptopirose. Para nenhum tratamento auxiliar, há uma manobra protocolar de desinfecção
nessas situações. Nenhum traz uma salvaguarda, nenhum traz um aspas aí, faça assim. Não tem. Então, até uma piscina, se cai um rato numa piscina sem cloro, vai fazer o quê? Tem que ter uma manobra. Tem que ter uma manobra. E a manobra oferecida pela cloração, a supercloração, é a manobra mais eficiente, conhecida. Às vezes se eleva um resíduo de cloro altíssimo, são 20 ppm, dependendo do que você quer inativar. É a relação da concentração e o tempo de contato, o tempo e concentração, chamado CT. Aí, logaritmicamente, você consegue, a níveis de ciclo de log 3 e 4, que é um ciclo de destruição de micro-organismos, erradicar 99,999% e ter uma água segura. Para os outros, não existe uma solicitação nesse sentido. Até para água verde, por exemplo. Você tem uma água verde, ela tem uma demanda oxidante altíssima. A água está verde, o tanque, a água aderente ou flutuante. Se você entregar esse tipo de água para o ozônio, não tem como, porque não ozoniza a água. Se você entregar para um gerador de cloro, é ácido hipocloroso, ele não consegue oferecer a quantidade suficiente de cloro a nível de demanda para fazer esse propósito. Se você entregar para a luz ultravioleta, não vai acontecer nada. Para um ionizador, por ser alga, mas será que é mais complexo? Ainda que se você usar sulfato de cobre, você consiga exterminar a alga, é extremamente tóxico para a vida vegetal. Então, se nós pensarmos em ORP, somente o ácido hipocloroso satisfaz. Existem outros aí, que aí já está no nível da insegurança. Todos esses são elementos extremamente seguros para o tratamento de piscina, mas quando colocados em seu devido lugar, eu ressalto. Mas existem outros no mercado que aí nós vamos discutir a segurança, quando o cloro sai fora da jogada e coloca ele, e aí ele não tem compatibilidade com o próprio cloro, não tem como ter sinergia, aí fica muito perigoso. A gente está lidando com micro-organismo. Micro-organismo ninguém vê, ninguém enxerga. Se não enxerga, o controle se dá por medição de parâmetro. Então, se você negligenciar a medição de parâmetro, como que você vai viabilizar um tratamento? Essa é a minha maneira de enxergar, perfeito? Todos esses tratamentos. Perfeito. Bom, gente, então para finalizar aqui, eu só trouxe 2 equipamentos de processo, né? Esses equipamentos, eles funcionam como? Dentro dessa linha é da 13X, que é o BL 131 e 132, e também aqui o BL da família 120. Então, eles são equipamentos de processo para ficar monitorando e também dosando, né? Só que eles funcionam a partir do quê? A partir do ORP. Então, eles dosam o cloro, só que a partir da medição de ORP, tá? Então, depois, se quiserem detalhes sobre esses equipamentos, pode entrar em contato com a gente, que a gente esclarece essas dúvidas, tá? Então, são modelos diferentes, tudo mais, com algumas especificações, tá? E agora, sem delongas, antes disso, né, aqui eu deixo o meu contato, o meu nome, meu e-mail e também o Instagram da Hannah. É interessante porque, ao decorrer das semanas, vão ser postados vídeos sobre os equipamentos da linha de piscinas. Também é interessante vocês acabarem fazendo o acompanhamento por lá, tá? Bom, Adriano, vamos passar aqui para a questão das perguntas. Deixa eu abrir aqui, vou pegar um dos primeiros que fizeram as perguntas. Bom, aqui a questão, vocês vão explicar melhor o que é o RP, então ok, já foi esclarecida essa parte. Aqui teve um comentário do Felipe dizendo Adriano mestre. O Que próximo. isso, eu sou aluno. Sou aluno. Com certeza. Aqui temos o do Raimundo. Então, qual seria o intervalo aceitável de ORP na água de abastecimento público? Olha, as informações que eu busquei já a nível estrangeiro, importado, é que 650 milivolts mínimos apontam para uma água segura, microbiologicamente falando. Eu não sei se no Brasil usa-se a nível de dieta, de sistemas de abastecimento público, essa referência, se eles usam isso como parâmetro, mas o que a gente encontra lá fora e referências trazidas pelas literaturas e reviews, por exemplo, do Jorge Antônio Barros de Macedo, que é um professor nosso, apontam para esse valor mínimo. Eu fiz questão de consultar lá fora também e foi isso que eu encontrei. A piscina é um ambiente mais exigente.
Por que, galera, piscina é um ambiente mais exigente? Porque não é uma água de passagem. Às vezes eu converso com o operador de ETA, ele me fala, cara, vocês sofrem demais. Porque aqui a água vem, a gente trata e entrega. Vem outra, a gente trata e entrega. Vocês ficam tratando a mesma água de poluição e repoluição. Então, vocês reintegram ela à sociedade para ser utilizada, mas a sociedade vai lá e surge, você tem que refazer sem necessariamente eliminar substâncias que ficam ali acumuladas. Então, é super complexo. Por isso que a pedida em piscina a nível oxidante deve ser, no fim das contas, um pouco até maior que 650, eu imagino. Uhum. Ok, a pergunta da Bruna foi que se fica gravado a webinar, sim, vai depois ficar disponibilizado no YouTube, tá? O Marcos, ele fez um comentário, né, que o redox é o famoso quem tem mais perde, quem tem menos ganha elétrons, então resumiu bem ali a situação. Uma outra pergunta do Raimundo também foi esclarecida durante o webinar, que quais eram os outros fatores que interferiam no RP, então também foi esclarecida. Aqui teve uma questão do Maurício, então em piscinas aquecidas, exemplo, hoje, um dia com temperatura alta em minha cidade, a aferição de ORP corre o risco de não termos a referência real de ORP da piscina? Olha, os medidores de ORP, o nível de temperatura atual da água, ele vai influenciar a medição, mas não a capacidade do equipamento. As elevações de temperatura têm como ponto, não é só negativo, na verdade, temperatura muito abaixo da normal e peculiar e natural de piscina também causa problema. Na verdade, a água baixa contribui para a agressividade. E a água de temperatura mais elevada fomenta a rapidez com que as reações químicas acontecem e a solubilidade geral das substâncias. Pouquíssimas substâncias em água mais quente ocorre o contrário, por exemplo, ela deixar de solubilizar. Acho que o que eu conheço em piscina é o carbonato de cálcio. Quanto mais quente, mais ele petrifica e insolubiliza. No geral, há mais solubilidade. No geral, as reações químicas são mais aceleradas, inclusive a do cloro. Só que o que acontece em contrapartida é que algas se proliferam mais rapidamente em água aquecida, micro-organismos também. Então, haverá um impacto geral. E a sua medição de ORP vai servir exatamente para saber qual é o impacto geral. Você tem que medir e o que tiver apontado ali vai ser certo. Como tem? O que se tiver apontado, por exemplo, um valor inferior na sua água mais quente, significa que você vai ter que interferir em algum parâmetro local específico para obter resultado satisfatório. Qual é a minha manobra protocolar para água aquecida? Não só aquecida por temperatura ambiente, mas por aquecedores que de maneira sintética fazem a água ficar quente e rápido. Agora tem as bombas de calor, o cara em 24 horas ganha 3, 4 graus de temperatura rapidamente. Então o que acontece? Para esses lugares, amplia-se a averiguação de parâmetros, você aumenta a quantidade de visitas, obtém resultados mais precisos e, além da cloração, você pode usar agentes potencializadores do processo de oxidação. Tratamento de piscina é 15 a 10% desinfecção, 85 a 90% oxidação de material orgânico, que em piscina aquecida se sobrepõe. E o que você vai fazer? Você tem que entender que ninguém faz a condição que o cloro faz, que é desinfetar. Inativar micro-organismo é com o cloro. Oxidar material orgânico pode ser com outro componente. Então, o que eu faço protocolarmente? Uso um oxidante auxiliar e a cloração. E aí eu consigo, nessas piscinas, aplicar oxidante auxiliar, entenda por substância, persulfato de sódio ou monopersulfato de potássio, são os mais fáceis de encontrar. Ele já se encarrega de oxidar poluente orgânico, ele abre alas para o cloro entrar e desinfetar. Ele desonera o cloro. Fica mais fácil, o processo de ORP sobe mais facilmente. Então, essa é uma dica que eu dou para esses processos, quando você encontrar um ORP abaixo da faixa ideal em piscina muito quente. E essas piscinas devem ter um resíduo de cloro mais elevado, porque a perda é mais rápida, então você tem que trabalhar com uma folga maior e devem ser acompanhadas com mínimo espaço de tempo. Isso é tudo manobra de segurança.
Perfeito. Temos mais duas aqui. Uma, na verdade, parece que é uma afirmação do Marcos também. É um erro associarmos o RP com um nível potencial de oxidação, pois o RP está atrelado ao nível de absorção de elétrons. Exemplo, se colocar cloro livre na água e o peróxido de hidrogênio, que tem maior poder de oxidação em relação ao cloro, ele irá apresentar um valor de RP menor que o cloro. Isso acontece na prática. Quando você coloca peróxido de hidrogênio, H2O2, em água, a observação primeira pode ser uma subida de ORP. Conseguinte, o ORP não sobe mais com o uso dele. E ele pode se comportar, inclusive, como oxidante ou redutor. É uma característica interessantíssima da água oxigenada. Uhum. Perfeito. E a última é do Felipe. Ele fala, Adriano, Felipe do grupo PP, tudo bem? Comecei recentemente numa academia que usa o hipoclorito de cálcio. Estava com pH 7,8 e alcalinidade 120. Fiz choque e mantenho o pH em 7,2 e 7,4 com redutor líquido. Estou pensando em sugerir instalar o clorador de pastilhas para controle de pH. Me trará problemas depois com o ácido cianúrico? Pouca reposição de água? Olha, um tablete, ele oferece, o tablete de ácido tricloro, ele oferece uma subida de ácido cianúrico mais lenta ou devagar em comparação com o de cloro, ainda que em proporção seja muito parecida. Mas como a dissolução de um tablete é mais lento, acaba tendo-se essa percepção. Só que num ambiente fechado, eu acho desaconselhável você ter uma rotina de aplicação de cloro estabilizado. Cedo ou tarde, quando acumular, você vai ter dificuldade em ter manobras para lidar com o tratamento, onde a desinfecção tem que ser rápida e eficiente. Baixar o pH onde você usa hipoclorito de cálcio ou sódio é uma manobra recorrente, porque você tem que respeitar a característica inerente do produto. Hipoclorito de sódio libera uma base forte, que é o hidróxido de sódio. Hipoclorito de cálcio libera uma outra base forte, que é o hidróxido de cálcio. Isso é da reação química. Estequiometricamente é isso que acontece. Não é defeito, é característica. Respeitando as características, você já tem que ter o hipoclorito de cálcio e sódio e o redutor de pH junto. Se for dosadora, pode trabalhar com por exemplo, a Hanna que oferece equipamento que vai medir níveis de ORP e você pode colocar para dosar redutor de pH e o cloro. Então, toda vez que perceber-se um pH subindo, a dosadora injetará ácido para manter o pH sob controle. Isso é uma maneira inteligente. Então, para esses ambientes, isso é fatídico. O que você pode fazer para melhorar? Porque a subida do pH também está associada à alta alcalinidade. Porque quanto mais alta a alcalinidade, maior é o tampão. O tampão é um sistema que evita oscilação de pH. E quando está em 120, você tem uma alcalinidade muito rígida, difícil de abaixar. Então, seja mais maleável com essa alcalinidade e permita que ela esteja, sei lá, em 80 ppm, que é o parâmetro mínimo abaixo, para tornar mais flexível a redução do seu pH. Porque considera-se, ao baixar o pH, não apenas o pH existente, mas a alcalinidade no meio. Porque o que é alcalinidade? O que é alcalinidade? É a resistência à acidez. Quanto mais alto, mais resistente é a água à acidez. E o que é a acidez geral? A resistência à basicidade, que é mais difícil de se debater. Então, você tem que pensar da seguinte maneira: quanto mais alta a sua alcalinidade, que está 120, mais rígido é o processo de abaixamento. Uhum. Perfeito. Então, finalizamos com a questão das perguntas. Quero agradecer a todos que ficaram aqui até o final da nossa apresentação. Agradeço muito. Adriano, novamente, muito obrigado pela sua participação. Acrescentou muito, agregou muitas informações. Então, agradeço muito, gente. E por hoje é só. Hoje foi o último webinar do ano e a gente faz novos encontros para o próximo ano. E, Adriano, novamente, muito obrigada. Eu que agradeço, Thaís, agradeço a Bárbara aí que trabalhou nos bastidores. Eu sei como não é fácil também manipular aí por fora tudo que está acontecendo. Muito obrigado a Hanna, de forma geral, a todos que estão dentro desse corpo. Eu sei que são muitas pessoas trabalhando, cederam espaço a um profissional de piscinas
Eu quero que todos os profissionais de piscina sintam a alegria que eu estou sentindo agora, a satisfação em poder ter voz, lugar, espaço para falar e a confiança de vocês. Então, fica meu muito obrigado por todo esse trabalho, por tudo que vocês desenvolvem. Peço que vocês firmem essa parceria conosco aí por tempo indeterminado, perpetuamente, porque o profissional de piscinas, à medida que o nível de excelência aumenta e os parâmetros de água vão ser exigências, nós precisaremos de equipamentos à altura. E aí nós contamos com a Hanna para esse fim. E agradeço a quem esteve conosco aqui também, né? As pessoas que estiveram aqui vão ganhar um certificado, não vão, Thaís? Sim, exatamente. Então você vai ser premiado, congratulado. E digo a você que ficou até aqui que aprender é uma dádiva, tá? Nem todo mundo tem a capacidade de aprender, porque aprender envolve retenção, envolve percepção, envolve até humildade em aceitar que alguém pode te ofertar algo que você não sabe. Então você que foi mente aberta e ficou aqui nos ouvindo, parabéns a você. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. E bom final de ano e boas festas. Agradeço e até uma próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.